Fala moçada, e aí galera do segundo ano A, 100% galera, como comentado lá na live da semana passada, na quarta-feira, hoje videoaula top sobre análise combinatória, nossa matéria deste terceiro bimestre, beleza? Para você que está perdendo as nossas lives, fique atento porque aqui em cima, bem aqui, certo? Vai aparecer para vocês a data das nossas próximas duas lives e o horário. Então não percam, que é sucesso, beleza? Hoje, galera, vamos estudar princípio aditivo e princípio fundamental da contagem, certo? Como eu falei, se é fundamental é muito, mas muito importante. Então, vamos para a tela do PC. Fala, galera, agora aqui na tela do nosso computador, para a gente iniciar com o maior riqueza de detalhes possíveis a ideia do estudo de análise combinatória. Lembrando, a gente está dentro do nosso terceiro bimestre e todo momento que você achar importante, você pausa o vídeo e copia no seu caderno as informações aqui apresentadas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Galera, o que é a análise combinatória? Formalmente, galera, a análise combinatória é o ramo da matemática que permite resolver problemas envolvendo contagem, como o número de possibilidades de ocorrência de determinado evento, ou o número de subconjuntos de um conjunto finito, mas sem que seja necessário recorrer à contagem direta, em outras palavras, sem enumerar seus elementos. O que significa isso que está aparecendo na tela para a gente, galera? Ela é dividida em duas partes, basicamente, a análise combinatória. A primeira, a análise combinatória é a parte da matemática que possibilita determinar a possibilidade que um evento ocorra, certo? E mais que isso, eu consigo também determinar quantos subconjuntos estão presentes dentro de um outro conjunto maior, finito, certo? Sem que eu necessariamente conte cada um desses subconjuntos. Beleza? Galera, lembrando que aqui é importante, matéria do primeiro ano, você ter a ideia dos conjuntos, o que é um conjunto, até mesmo da ideia principal de conjunto numérico, para que nós não tenhamos nenhum problema posteriormente, beleza? Tenham isso em mente, essa definição de análise combinatória, e lembre-se, mais uma vez, qualquer dúvida é só me procurar que eu soluciono elas para vocês, beleza? Bom, pessoal, continuando com o estudo dentro de análise combinatória, o primeiro fundamento dentro da análise combinatória é o princípio aditivo, que formalmente diz o quê? Considerando-se A e B como conjuntos finitos disjuntos, tá, professor? O que é um conjunto finito disjunto? É um conjunto que tem como interseção vazia, ou seja, se eu pegar e olhar na interseção desses dois conjuntos, não vai ter nenhum elemento ali. A união do número de elementos é dada por N de A união B é igual a NA mais NB. N de união A com B, ou seja, a união dos elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. N de A é o número de elementos do conjunto A, N de B é o número de elementos do conjunto B. Professor, beleza, princípio aditivo, você falou e eu não entendi nada. Li a frase e não entendi nada. Me explica melhor isso. Então vamos explicar melhor isso, galera. Exemplo na tela pra gente. Primeiro exemplo que vai deixar claro a ideia do princípio aditivo, beleza? Exemplo. Em uma entrevista sobre qual cor se prefere entre vermelho e azul, 30 entrevistados responderam que preferem a cor vermelha e 50 responderam que preferem a cor azul. O que o exercício nos pede? Calcule o número total de entrevistados. Professor, mas é só somar? Princípio aditivo, adição. Mas eu não quero só que você some, eu quero que você descreva essa situação, problema para mim. E é isso que a gente faz na resolução. Beleza, pessoal. Nessa questão temos dois conjuntos finitos, que são os seguintes. Professor, o que é um conjunto finito? Tem um número limitado de elementos. E a gente aqui tem dois. Então já cai dentro da ideia de princípio aditivo, dentro da nossa análise combinatória ali. Beleza? Tá, qual que é o conjunto A? Entrevistados que preferem a cor vermelha, ou seja, meu N de A, que é formado por 30 indivíduos. Beleza, professor. Lembrei da anotação lá atrás. Então, N de A é o N do meu primeiro conjunto, o número de elementos do meu primeiro conjunto. Beleza. N de B, ou seja, o número de elementos do meu segundo conjunto é igual a 50. Ou seja, 30 dos entrevistados preferem a vermelha, 50 preferem a cor azul. Certo? Para calcular a união desses dois conjuntos,
devemos fazer o seguinte: somar n de A mais n de B. Quantos elementos eu tenho? 80. Isso significa o quê? 80 pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa. Professor, mas não era mais fácil somar o 30 mais o 50? Galera, esse exercício, certo? Ele não quer saber se você sabe somar ou não. Porque se você chegou aqui no segundo ano, teoricamente você já sabe somar. Ele quer saber se você consegue identificar todos os aspectos presentes no princípio aditivo. Lembra que a análise combinatória a gente estuda conjuntos finitos? Então, aqui a gente tem dois conjuntos finitos. Quantos elementos tem no primeiro conjunto? Quantos elementos tem no segundo? Qual é a união desses elementos ali, que é o que ele quer saber, né? 30 mais 50. Então, essa é a ideia principal dentro do princípio aditivo, é somar os elementos de conjuntos finitos disjuntos, ou seja, eles não têm nenhuma interseção. Beleza? Observe aqui que eles não têm interseção, galera, porque 30 só gostam da cor vermelha, certo? Só preferem a cor vermelha como cor principal, e 50 preferem a cor azul. Por isso, não existe interseção entre esses conjuntos. Professor, tenho dúvidas sobre teoria de conjuntos, o que eu faço? A hora que você tiver com aquela baita dor de barriga, pega seu celular, coloca lá no YouTube, teoria de conjuntos, os fundamentos do conjunto, que você vai ver e vai entender melhor essa ideia aqui, beleza? Conjunto a gente vê no primeiro ano. Se você não viu bem conjuntos no primeiro ano, o que você tem que fazer? Abrir o livro e estudar. Fechou, galera? Bom, esse exemplo deixa claro aquelas ideias vistas lá atrás sobre o princípio aditivo. Vai ter lista de exercício essa semana e vai ter alguns exemplos parecidos com esse, beleza? Bom, pessoal, próximo fundamento, ou seja, o segundo e o último que a gente vai ver nessa aula, princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, ou o nosso famoso PFC. Tá, professor? O que é o PFC? Galera, não se assustem com esta frase. A ideia do princípio fundamental da contagem é simples. Se uma decisão D1, certo, pode ser tomada de X maneiras, e se uma vez tomada a decisão D1, a decisão D2 pode ser tomada de Y maneiras, então o número de maneiras de se tomar as decisões D1 e D2 é X vezes Y. Beleza, professor, não entendi essa frase. O que você vai fazer agora, antes de eu começar a explicar? Pausar esse vídeo e ler, reler, copiar, recopiar essa frase até que você entenda pelo menos 50% dessa frase. Certo? E assim como no princípio aditivo, galera, a gente vai ver que aqui no PFC, no princípio multiplicativo, através dos exemplos, fica mais claro a definição. Beleza? Vou repetir mais uma vez. Se uma decisão D1, ou seja, o cara tinha uma decisão para tomar, e essa decisão pode ser tomada de X maneiras, beleza? Tomou a decisão, certo? A decisão D2 vai ser possível ser tomada de Y maneiras. Então, o número de maneiras de se tomar a decisão D1 e D2 é X vezes Y, certo? Mais uma vez, pausa o vídeo, tenta entender essa frase e agora vamos para os exemplos que vai ficar mais clara essa ideia. Fechou? Bom, galera, primeiro exemplo. Numa sala há 3 homens e 4 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal homem-mulher? Observe o seguinte, galera. Eu tenho que tomar uma decisão. E a decisão D1 é possível ser tomada de X maneiras. E a decisão D2 é possível ser tomada de Y maneiras. Beleza? Isso significa que a decisão D1 e D2 é X vezes Y. De quantas maneiras eu posso escolher um homem? 3. De quantas maneiras eu posso escolher uma mulher? 4. A decisão D1 e D2 pode ser tomada de quantas maneiras, então? 3 vezes 4. Então, quantos casais é possível se formar? 12 casais. Ideia simples, moçada, não tem erro. Esse é um exemplo simples, é o basicão do basicão. A gente vai ver alguns exemplos um pouquinho mais avançados, onde você tem que fazer uma interpretação de valor. O que eu quero dizer com interpretação de valor? Tá, eu consigo fazer isso nessa primeira posição, então nessa segunda eu vou ter que fazer uma posição a menos ou uma posição a mais. Vai ficar claro agora. Observe o seguinte, galera. Exemplo número 2. Vamos ler o exemplo. Em uma bandeira é formada por 7 listas que devem ser coloridas usando-se apenas as cores verde, azul e cinza. Então eu tenho essas 3 cores para usar das minhas 7 listras. E aí vem as condições. Se cada listra deve ter apenas uma cor e não pode ser usada cores iguais em listras adjacentes, de quantos modos se pode colorir essa bandeira? Ou seja, eu tenho 3 cores, 7 listras,
certo? Eu não posso usar verde e depois verde novamente, eu não posso usar cores adjacentes. E ele pergunta de quantos modos pode-se colorir essa bandeira. Resolução deste exercício simples, galera. Observe o seguinte, a gente tem que fazer algumas interpretações, certo? Colorir a bandeira equivale a escolher a cor de cada listra. Então, para a primeira lista eu tenho que escolher uma cor, para a segunda eu tenho que escolher outra, para a terceira outra, para a quarta e assim por diante. Teremos 3 modos de escolher a primeira listra. Ou ela vai ser verde, ou ela vai ser azul, ou ela vai ser cinza. Beleza? A partir do momento que eu decido a cor da primeira lista, para a segunda eu tenho 2 modos, ou 2 cores para se escolher, certo? De cada uma das 6 listas posteriores. Já que as listas adjacentes não podem ter a mesma cor. Logo, para a primeira lista eu tenho 3 opções, e para a segunda lista, e para as demais listas, melhor, eu tenho 2 elevado a sexta. Professor, por que 2 elevado a sexta? Porque para as demais listas eu sempre vou ter 2 possibilidades. Como assim? Pega uma folha de papel, desenha uma bandeira e coloca 7 listas, das quais você vai pintar essas listas com 3 cores. Verde, azul e cinza, certo? Se a primeira for verde, ou a segunda tem que ser azul ou cinza. Se a segunda for azul, a terceira tem que ser verde ou cinza. Se a terceira for cinza, a quarta tem que ser verde ou azul. E assim por diante. Ou seja, para as demais 6 listas, eu só vou ter 2 opções de cores, independente de qual cor for essa. O que eu faço aqui, então? 3 vezes 2 elevado à sexta, que é 192. Ou seja, existem 192 formas de se pintar essa bandeira. Beleza? Galera, pensem muito sobre esse exemplo, coloquem ele no papel e entendam o que está na tela aqui de vocês. Lembrando, mais uma vez, vale sempre salientar que a educação à distância, o ensino à distância, depende muito do aluno e também muito de vocês procurarem um professor para te auxiliar. Beleza? Se você não entendeu em qualquer momento esse exercício, me procure que não tem erro. Fechou? Vamos trabalhar ele na live também. Mas eu quero que você, quando assistir essa aula, tente fazer esse exercício de entender esse exemplo. Fechou? Vamos lá, galera. Um próximo exemplo, exemplo número 3, certo? Exemplo muito legal, galera. Esse exemplo eu gosto dele porque é um exemplo palpável, certo? Quantos são os números de 3 dígitos distintos, galera? Lembrando que a gente pode escrever um número contando de 0 a 9, então tem 9 algarismos que eu posso usar para fazer o meu número de 3 dígitos, certo? E é isso que a resposta aqui, que vai estar aqui para a gente, vai dizer. Bom, o primeiro dígito deve ser escolhido de 9 modos, mas o professor falou que a gente tem de 0 a 9, então são 10 algarismos. Mas você concorda comigo que, por exemplo, 0, 1, 3 não é um número com 3 dígitos, é só o número 13? Porque o 0 à esquerda não significa nenhum resultado. Beleza? Então, para o primeiro dígito, eu tenho 9 elementos que eu posso escolher, de 1 a 9. Beleza? Lembre-se que o nosso sistema de numeração é formado pelos dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Porém, como eu disse, o dígito 0 não pode ser usado na primeira casa da esquerda, pois ele não gera nenhum número de 3 algarismos. Foi o exemplo que eu dei para vocês de 0 a 13. Temos, então, 9 modos para o primeiro dígito. Então, galera, eu tenho 9 modos para o primeiro dígito, 9 modos para o segundo dígito, agora que eu posso utilizar o 0, certo? E 8 modos para o terceiro dígito. Professor, beleza, eu tenho 9 para o primeiro, porque eu posso escolher qualquer número entre 1 e 9. Eu tenho 9 para o segundo, porque desde o momento que eu tirei um dos números, observe que a pergunta pede distinto, eu posso acrescentar o 0, então eu tenho 9 possibilidades. Certo, se eu usei 2 números, quando sobram 8 dos 10 que eu poderia usar. Lembre-se que eu tenho decisão 1, x vezes, decisão 2, y vezes, nesse caso a gente tem a decisão 3, z vezes, x vezes y vezes z, 9 vezes 9 vezes 8, 648 possibilidades de números com 3 dígitos distintos. Assim como no exemplo 2, exercitem, coloquem esse exemplo no papel e tentem resolver ele e entender o que ele diz. Mais do que saber resolver o exercício, é entender o que o exercício te pede. Beleza? Nossa lista de exercícios, galera, vai ter muitos exemplos desta maneira. Fechou? Então é isso, galera, que eu tenho para
passar para vocês hoje, certo? Vamos finalizar aqui a nossa aula. Na live a gente vai focar nesses exemplos novamente. Vamos ficar pelo menos 2 semanas trabalhando princípio aditivo e princípio multiplicativo para que vocês entendam todos os conceitos aqui envolvidos. Fechou? No mais é isso, galera. Grande abraço, participem das lives, interajam lá. Qualquer dúvida, pega o celular e manda mensagem que não tem erro. Grande abraço, fui!